Me chamo Átila Augusto Stock da Rosa. Sou geólogo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1992, com uma passagem pela Universidade Federal do Ceará. Fiz mestrado e doutorado em Geologia Sedimentar pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Sou docente da Universidade Federal de Santa Maria desde 1998 e sou um dos fundadores do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural. Como docente do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural, aqui, enquanto em outros programas eu desenvolvo trabalhos mais acadêmicos, de geologia, de paleontologia, aqui eu desenvolvo trabalhos que envolvem o patrimônio paleontológico como patrimônio cultural. Então, por exemplo, trabalhos de geoturismo, de cartilhas de educação paleontológica e assim por diante. Os geoparques são são territórios delimitados em algum lugar do planeta que possuem pessoas que moram, vivem, né, e preservam seu patrimônio cultural nesses lugares, mas que estão reconhecidos por alguma relevância internacional. Então, na área de abrangência da Universidade Federal de Santa Maria, eu já trabalhei, né, com os dois geoparques reconhecidos, a Quarta Colônia e Caçapava, né, e com o atual projeto de Geoparque Raiz de Pedra, do qual inclusive fui parte do comitê científico. Esses fósseis, então, que nós encontramos na região, né, eles são importantíssimos, né, para contar a história em cada um desses geoparques, uma história evolutiva, né, dos eventos geológicos e biológicos, paleontológicos do passado. Então, em cada um deles, acabei trabalhando com fósseis diferentes, de períodos geológicos diferentes. Por exemplo, no Geoparque Quarta Colônia, né, existem vários fósseis que são, né, do período Triássico, principalmente do meio para o final do período Triássico, entre 240 e 225 milhões de anos atrás. Já no Geoparque Caçapava, né, existem fósseis, né, não existem datações seguras, mas que devem ter algo em torno de 30 a 50 mil anos, fazem parte do Pleistoceno, da última idade do gelo, enquanto que no projeto Geoparque Raiz de Pedra, né, existem fósseis do início do Triássico com 250 milhões de anos. Por que o patrimônio paleontológico é importante? Os fósseis, muito antes da ocupação humana pelo mundo, né, foram os habitantes, né, desse mundo em transformações geológicas e biológicas. Então, entender a evolução é importante, por um lado, muitas vezes que são os trabalhos mais acadêmicos, né, mas também entender esse legado, né, que os fósseis nos trazem, um legado cultural, né, também é importante isso. Não só importante, mas muitas vezes procurar as maneiras de preservar, né, esse patrimônio, seja na forma de geoparques, na forma de sítios paleontológicos preservados, né, ou de outras maneiras de preservação. A ideia de fundação de um programa de patrimônio cultural foi, acho que dentro da universidade, um dos poucos pioneiros programas de interdisciplinaridade. E isso, né, é o mais importante nesse programa. O fato dele ter sido desde o início um programa profissional também é importante, né, porque permite aos profissionais da região, né, uma capacitação, né, nas suas áreas de museologia, de arqueologia, de paleontologia, de arqueologia, de história, né, mas finalmente de patrimônio cultural, né, para que eles pudessem, de uma forma simples, né, dedicada, poder então se graduar, né, melhor, né, se reconhecer melhor, fazer seus estudos e voltarem, retornarem aos seus locais de trabalho, né, possibilitando trabalhar melhor, né, com seus temas. O fato do programa ser um programa profissional, então que além da produção acadêmica existe um produto, isso mais ainda reforça a possibilidade de trabalho, né, desses profissionais exatamente nos seus locais de trabalho, né, usando o seu tema de trabalho como também um tema de engrandecimento para o conhecimento próprio e para o conhecimento da região. O meu projeto de pesquisa
cadastrado atualmente na UFSM, ele se relaciona à minha bolsa de produtividade e pesquisa do CNPq. Então, é um projeto, né, geológico e paleontológico, mais associado então aos projetos acadêmicos, às publicações acadêmicas, mas que tem, né, como um resultado, um subproduto, assim, né, a valorização do patrimônio paleontológico regional. Com relação ao meu projeto de extensão cadastrado na UFSM, ele envolve tanto ações de prestação de serviços, de consultoria, mas principalmente, né, de atividades realmente de extensão, né, de palestras em escolas, de exposições, tanto na UFSM, paleontológicas, né, tanto na UFSM quanto fora da UFSM, e a participação, muitas vezes, dos alunos desse programa e do outro programa que eu participo, Biodiversidade Animal, em atividade de extensão. Dentre a minha produção acadêmica de artigos publicados, eu tenho, por exemplo, participação em vários artigos realmente acadêmicos, né, de descrição de fósseis ou de integração dos fósseis com o patrimônio paleontológico regional, né, e artigos, por exemplo, como a coorientação com um aluno do programa Educação Ciências para a Vida, né, o que falam, né, as teses sobre o ensino de paleontologia no Brasil. Então, eu tenho participado nas mais diversas áreas, né, do conhecimento paleontológico. Eu participo do programa desde a sua fundação, né, e já fui, inclusive, coordenador, né, do programa durante 2 administrações, e acho que pude trazer um pouco, né, de uma abordagem, de um olhar também do patrimônio natural, né, de como o patrimônio natural ele é importante. Nas ciências naturais, nós somos acostumados a observar o ambiente, né? E eu acho que a observação ela é importante em todos os modos de ver o conhecimento. Então, pude trazer, né, eu acho um pouco dessa ideia, né, para os meus orientados, e espero continuar trabalhando, né, no próximo quadriênio e nos próximos anos até a minha aposentadoria. Patrimônio paleontológico é patrimônio cultural? Alguns me perguntar. Né? E essa é realmente uma dúvida, né, que paira muitas vezes, né, sobre uma discussão, né, sobre o patrimônio paleontológico. Para alguns, patrimônio paleontológico, os fósseis são bens naturais, né, e por isso fazem parte do patrimônio natural. Mas eu sou daqueles que pensam que o patrimônio paleontológico também é cultural por causa das informações que eles trazem, né, e que são importantes para a nossa existência, para o reconhecimento da nossa existência hoje e para o reconhecimento de ações futuras, inclusive. Por exemplo, né, esses fósseis que a gente estuda no projeto Geoparque Raiz de Pedra há 250 milhões de anos são resultado, né, de uma grande extinção que quase dizimou a vida no planeta. Então, esses organismos eles conseguiram sobreviver a essa extinção. Então, entender, né, como se deram os mecanismos de modificação ambiental, como se deram os mecanismos de evolução e adaptação, né, desses organismos, isso nos permite reconhecer as mudanças ambientais que ocorrem hoje e que podem nos permitir, se não prever o futuro, né, mas que a gente possa estar preparado para um futuro.